Olá a todos. É, Novamente, Thales Lemos, vou apresentar O Verdadeiro Poder, do Vicente Falcone, o capítulo 9, que é Como Operar com Resultados Estáveis. Ele começa o capítulo fazendo uma comparação, uma analogia de uma organização com o corpo humano. Nas palavras dele, exatamente, ele diz o seguinte: nosso corpo funciona sozinho e com garantia da qualidade e deixa para a sua mente, a nossa mente, a preocupação em fazê-lo crescer como ser humano por meio do aprendizado. Então, o que o Falcone vai dizer? Depois que ele fala essa frase, ele vai propor que as organizações devem funcionar do mesmo modo. A organização se move sozinha, que seriam os órgãos, e a administração, que é a mente, se preocupa em fazê-la crescer. Só que esse cenário ele não é tão comum nas empresas como o Falcone disse que deveria ser. Na primeira figura, ele vai mostrar duas situações. Ele vai mostrar a diferença no primeiro caso, que é onde tem a linha vertical EBITDA Y, né? E o segundo caso, onde está escrito diâmetro Y. O gráfico de cima ele vai mostrar uma situação que é boa, onde a empresa tem uma meta que ela é acima da média. Então, aí ele coloca diversos pontos nesse gráfico, onde, na maioria dos casos, o trabalho da empresa está acima da média. Então, assim, a empresa ela busca uma meta, só que se ela não conseguir, ao menos ela já está acima da média. E uma situação ruim, que é o gráfico de baixo, onde a meta é a média. Então, se você não alcança a meta, você não alcançou nem a média. E aí, quanto a isso, o que ele vai propor, né? Inclusive, falando melhor, aqui é a promoção do gerenciamento da rotina do trabalho do dia a dia. Então, o que é isso, né? É um termo que ele cita bastante, né, durante o livro, não só o capítulo, né? E, em suma, ele significa ter o básico bem controlado. Né? O que é isso? As funções principais, né, das operações estar bem controladas e padronizadas. Estabilizar processos, né? De forma que deixe, como ele cita no início, que deixe os órgãos trabalhando sozinhos sem muita preocupação, sem precisar de pensar sobre isso. E aí nisso ele vai trabalhar em cima de dois métodos que são muito conhecidos por todos, pelo menos um deles, perdão, que é o PDCA. E o outro, que particularmente eu não conhecia, que é o SDCA, que a gente vai estar explicando adiante. Aqui ele vai colocar essas duas figuras, né, que é o processo dinâmico do PDCA e o processo dinâmico do SDCA. O PDCA, todo mundo já sabe, mas só relembrando, ok, é o Plan, Do, Check, Act, que é organizar os processos da empresa de forma cíclica, não linear e sempre crescente, que é você planejar, fazer, checar e agir em cima desse resultado para poder melhorar ou ajustar o que for necessário. E o SDCA é o Standardize, Do, Check, Act. A sigla S torna o conceito voltado não só para essa estruturação que o PDCA propõe, mas para padronização, porque quando você atinge, né, o resultado que é agradável, que está dentro do esperado, que está dentro do que é almejado, você padronizar isso para ficar automatizado e menos desgastante. Né? E essa padronização ela gera resultados mais duradouros dentro da entidade. Então, nessas duas figuras, o que a gente percebe? Né? Dentro do PDCA, a gente tem, né, as metas, os problemas, né, possíveis problemas, a checagem e a ação em cima desses problemas. Só que quando você atinge, aí a gente passa para o SDCA, que é essa padronização. Aí a partir disso, a organização vai trabalhar apenas em cima disso, porque ela já padronizou ali esse novo patamar. Agora falando um pouco de uma situação que ele aborda não muito, mas
que ele aborda e é importante ressaltar, que são as normas de garantia da qualidade. Ele fala, em suma, nesse capítulo, nessa parte, né, do capítulo, a importância da qualidade ser vista na prática e não só com um selo de qualidade, com um certificado de qualidade. No caso, ele cita a ISO 9001. Existem outras, como todos sabem. E ele vai falar, por exemplo, do caso da Toyota, que levou anos para consolidar o seu gerenciamento de processo. Aí, nas palavras dele, resumindo todo esse pedaço, é o estabelecimento do funcionamento desses sistemas que tratam das funções da organização que trará a verdadeira estabilidade e tranquilidade administrativa, e não um certificado qualquer. Adiante, agora no último tópico, vai falar de todo o diagnóstico, né, desse gerenciamento da rotina, porque a gente a todo tempo está falando aqui desse gerenciamento da rotina, né, que é o PDCA, o SDCA. Então agora, a partir daqui, ele vai traçar de forma mais detalhada como funciona, né, o processo e o que analisar nesse processo. Os diretores e gerentes devem ter como uma de suas missões garantir uma operação estável, mas sempre superando as metas, que é essa ideia do PDCA mais o SDCA. Garantir a estabilidade de novos patamares. Você garante os novos patamares com o PDCA e garante a estabilidade deles com o SDCA. Então, aqui na figura 3, ele tem um diagnóstico completo, né, do processo de gerenciamento da rotina. Aí aqui ele coloca 30 passos que uma empresa deve estar analisando constantemente. E dentre esses 30 passos, ele divide, né, uma quantidade em cada período de quais áreas pertencem a esses passos. Por exemplo, do 1 ao 12, a gente está vendo que é a parte do P, que é a parte do plano. Então, identificação dos problemas, análise do histórico, desdobramento do problema. Do 1 até o 12, a gente encontra a parte de planejar. Aí o 13 e o 14 seria a parte do do, de fazer. Aí depois que você fez todo esse planejamento, você faz a treinamento e execução. O check, que é checar, né, a avaliação dos resultados, divulgação. E o act, é o tratamento dos desvios, dos possíveis erros que você encontrou nessa análise. Aí após isso, entra o S, que é o standardize, que é a padronização. A padronização, planejamento dos treinamentos, essa nova diretriz. Aí a partir dela, retoma na nova ação, né, no do, na nova checagem e na nova ação em cima do novo problema. Na figura 4 a gente vê gráfico de resultados do gerenciamento. Aqui um exemplo qualquer que o Falcone toma, em que aqui ó, a gente pode ver na primeira figura de cima, onde tem todos os 30 pontos e ele coloca porcentagens onde ele considera insatisfatório, né, os resultados de cada uma dessas ações, e lá em cima ele coloca que é o objetivo, que é de 80% para cima. Então, em cada um dos pontos, de 1 a 30, tem a porcentagem de resultado, né, a porcentagem de satisfação das ações que foram tomadas. Cada uma dessas ações, né? Aí aqui embaixo ele vai colocar também outros gráficos, outras análises que vai mostrando nesse caso hipotético, né, desse gerenciamento. Aqui, por exemplo, vou dar um zoomzinho aqui. Aqui é o gerenciamento da rotina, aqui do lado o PDCA, né, aí como que foi esse desempenho na parte do PDCA, como que foi esse gerenciamento na parte do SDCA e colocando essas porcentagens nas quais essa situação hipotética apresentou. E aqui também na avaliação 3, também mais detalhado aqui no PDCA e SDCA, nesse ponto aqui, né? E de cá também as diversas análises aqui das porcentagens. Voltando. Aí aqui na figura 5 ele vai colocar, já finalizando esse último tópico,
é justamente o quanto lá, aqui, ó, como ele colocou, o quanto que é o objetivo, que ele colocou de 80%, né? Aqui a gente vai ver como que ele colocou um gráfico mostrando essa porcentagem de satisfação que é a ideal. Aí ele coloca no eixo vertical o nível de alcance das metas do setor, né, de 0 a 100, e no eixo horizontal o resultado geral do diagnóstico. Aí ele coloca que esse resultado geral ele tem que alcançar ali os seus 70% pelo menos, e o nível de alcance das metas no eixo vertical, os 80%, para ser o ideal. Bom, e concluindo tudo isso que a gente viu, o que o Falcone quis passar, né, para a gente nesse capítulo? É essa importância não só, né, da checagem, né, do planejamento das operações, mas a padronização das operações, que a gente volta lá no início, quando a gente estava falando da analogia com o corpo humano. Assim, se a gente for pensar o quanto é essencial para a nossa existência como ser humano ter grande parte das nossas funções automatizadas, o mesmo vale para a organização. É de fundamental importância, né, a padronização e automatização, né, a tranquilidade, né, para poder se pensar mais além e o básico ser mantido de forma corriqueira e tranquila, né? E quanto mais estável for a operação, né, melhor vai ser a produção e isso vai gerar menores custos operacionais, porque se você deixa de gastar tempo, dinheiro e outras ferramentas com uma parte da operação que ela está completamente estabilizada, você economiza diversos recursos para outras áreas que necessitam de maiores atenções. Isso é um controle operacional. Isso também a gente viu, né, nos próprios estudos, né, do Anthony e do Govindarajan, na questão de estar aproveitando, né, de estar reduzindo custos, de estar aproveitando operações, né, de estar otimizando a questão operacional para poder aumentar a receita e diminuir custos, reduzir os gastos dentro da empresa, existem gastos que são completamente necessários, mas se existem gastos que podem ser evitados, né, com esse olhar do controle operacional, né, que ele vai estar direcionado para para buscando as melhores oportunidades em cada segmento, em cada departamento da empresa, se isso é possível fazer, então deverá ser feito e o Falcone traz isso nesse capítulo para a gente. Muito obrigado a todos e até a próxima.